Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Concórdia, um jogo muito bonito, muito elegante, que fala sobre o Império Romano, né? A Pax Romana, o momento onde os romanos tiveram sua paz e seu momento de maior expansão, maior sucesso, vamos dizer assim. Cada jogador representa uma dinastia em busca de riquezas, em busca de explorar novas terras, expandir o Império Romano e conseguir pontos de vitória. Ganha o jogo quem fizer mais pontos de vitória numa combinação de cartas com o que você conquistar no jogo aqui. É um jogo que as pessoas gostam de chamar de deck building, né? Porque você tem que montar um baralho diferente. Cada jogador começa com um baralho de 7 cartas e iguais e todos têm a possibilidade de comprar mais cartas do mercado para melhorar o seu baralho, de modo a conquistar algum prestígio, alguma coisa aqui no jogo. No início, o jogador tem um tecido, um vinho, um barro, um metal, 2 trigos. O primeiro jogador começa com 5 sestércios, o segundo 6, o terceiro 7, assim por diante. É um jogo de 2 a 5 jogadores, onde esse mapa representa aqui a expansão do Império Romano, então representa um império de 3 a 5 jogadores, simulando aqui um jogo para 3 jogadores. No verso, nós temos aqui a Itália, que seria um jogo para 2 a 4 jogadores. Cada jogador começa ainda com um barco e um exército, e tem aqui no seu armazém espaço para 2 mercadorias e 2 exércitos e 2 barcos, que você pode construir ao longo do jogo para facilitar a sua expansão. Tudo se resume a cartas, e a mecânica é muito simples. Você joga a carta, executa o que a carta faz, passa adiante, acabou. O jogo termina quando um dos jogadores consegue colocar seus 15 entrepostos comerciais no jogo, ou quando chega a última carta do jogo, e aí cada jogador joga a sua última rodada e o jogo termina e vamos aos pontos, certo? Então, as cartas iniciais que cada jogador tem são: você pode usar um arquiteto, né? O arquiteto é uma carta muito importante no jogo. Ele permite que o seu exército, o seu navio ande, né? E você construa novos entrepostos. Então, quando você usa o arquiteto, você movimenta o número de exércitos e navios que você tem, o número de espaços equivalente ao número de exércitos e navios que você tem. Eu tenho um navio e um exército, eu posso andar 2 espaços. Posso andar 2 com navio, 2, ou posso andar 2 com exército, ou posso andar 1 e 1, enfim. Né? Então aqui no caso eu andei 2 com navio. O navio anda aqui pelo mar, né, na parte azul, e o exército anda pelo marrom, na parte de terra. Acabou o movimento, ele pode construir entrepostos comerciais, justamente nas cidades que estão adjacentes aonde o navio está. Então aqui ele poderia construir nessa cidade aqui, ou nessa outra aqui. As 2 cidades aqui nessa província de Mauritânia são cidades que têm recursos caros, que vão produzir coisas caras, né? Esses recursos foram espalhados no início do jogo, aleatoriamente, de modo que em cada província, são 12 no total, você tem um recurso mais valioso, e esse recurso está lá no mercado. Então, esse primeiro jogador decidiu usar o arquiteto, andou 2, e vai construir agora um entreposto comercial. Ele vai colocar um entreposto comercial aqui, ó, em Cartago. O entreposto comercial na cidade de Cartago é tecido. Tecido está aqui dizendo, o custo para você construir uma cidade aqui é 1 barro, 1 tecido e 5 dinheiros. Então ele vai gastar o dinheiro dele para construir esse entreposto comercial. Muito bem. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você, depois, num outro momento, você pode usar justamente o prefeito. O prefeito é o cara que cobra a tarifa em cima da província. Então, se ele for usar o prefeito na Mauritânia, a Mauritânia, o bem mais caro dela é o tecido, então ele ganha um tecido da Mauritânia. E, como ele tem uma cidade que produz tecido na Mauritânia, ele ganha outro tecido. Certo? Se por acaso um outro jogador tivesse aqui, essa cidade aqui, numa cidade que tem vinho, né, automaticamente esse jogador azul ganharia o vinho. Então você tem que escolher muito bem a hora que você vai prefeitualizar, né, utilizar o prefeito.
Além disso, carta de prefeito serve também para, quando você usa o prefeito, o bem da Mauritânia, que é tecido, ele vira uma moeda. Vai chegar um momento que não tem bens ali para você recrutar. Então, se só tem moeda ou se tem várias moedas, você usa o prefeito e pega todas as moedas que estão ali e pronto. Quer dizer, é uma maneira de você ganhar dinheiro no jogo, certo? E, obviamente, pegar dinheiro antes que o outro pegue, né? A carta Mercador, quando você usa o Mercador, você ganha automaticamente 3 sestércios e você pode trocar no mercado livremente, vender e comprar 2 tipos de mercadoria. Você pode vender 2 tipos diferentes, pode comprar 2 tipos diferentes, ou pode vender um tipo e comprar outro tipo. Nesse caso, ele vai vender aqui, por exemplo, 2 tecidos, o tecido custa 7, ele vai ganhar 14 dinheiros, e ele vai comprar, por exemplo, 2 barros. Barro custa apenas 3. Então ele comprou 2 barros por 6, mas ele vendeu por 14, ele ganha 8 dinheiros aqui nesse mercado. Então ele fez uma troca, né, de mercadorias aí e lucrou bastante utilizando o prefeito. Ele está fazendo uma estratégia reta aqui, né? A carta Senador é uma carta interessante porque você pode comprar outras cartas, né, de acordo já com a sua estratégia. Você pode comprar cartas disponíveis aqui de cima. Você tem sempre 7 cartas disponíveis, comprou, desliza para baixo para completar. E as cartas, cada carta tem um custo aqui, olha. Essa carta custa um vinho. Então você paga um vinho, e aqui, como ela está embaixo de uma interrogação, pode ser um recurso qualquer, mas quanto mais à direita ela tiver, mais cara ela é, né? Então você pode comprar 2 delas, pode comprar uma só, né? A carta Diplomata, uma carta muito estratégica no jogo, que ela copia. Toda vez que você joga uma carta, ela fica aberta, disponível para todo mundo ver. E você pode usar o Diplomata para copiar a ação de um outro jogador. Bastante interessante. Então, quer dizer, provavelmente você vai conseguir fazer uma ação que você já fez de novo. Isso pode ser muito interessante. E por último, o Tribuno. Quando você executa o Tribuno, automaticamente, né, você recolhe as suas cartas, tira 3 cartas dessas aqui e ganha de moeda o que você sobrou. No caso aqui, você pegou 4 moedas. Se você tivesse comprado mais cartas, teria 6, 7 moedas, né? E nesse momento você pode pagar um metal e um trigo e colocar um barco ou um exército em Roma, que aumenta a possibilidade de você se espalhar no mapa, né? E o jogo vai transcorrendo assim, rodada após rodada, até que ou algum jogador coloque suas 15 casinhas, ou algum jogador compre a última carta, né? E a última carta vai te dar justamente essa carta aqui, a carta da Concórdia, 7 pontos de vitória, o nome do jogo. Então, quando alguém acaba com as cartas dali, o jogo acaba, né? Quem comprou a última carta ganha a carta da Concórdia, e todos os demais jogadores têm mais uma rodada. Ou, se você construiu seus 15 centros, você ganha a carta Concórdia e os outros jogadores têm mais uma rodada. E aí, vamos à pontuação. Primeiramente, o cara que tem a carta da Concórdia ganha 7 pontos. Então, automaticamente aqui, 7 pontos. Cada carta que ele tem na mão vai ser referente a um dos deuses que existem no panteão dos deuses. Foram escolhidos 7 deuses, né? A Concórdia, que é a deusa do jogo, a deusa Vesta, né, que é a deusa do fogo, e que no jogo fala muito de prosperidade. Então, a cada 10 dinheiros que você tiver, 10 sestércios que você tiver, você troca por um ponto de vitória. Então, no final do jogo, você vende todos os produtos que você tem, e a cada 10 sestércios você ganha um ponto de vitória. E aí nós vamos aqui obedecer a ordem dos deuses. Então, você vai pegar suas cartas do deus Júpiter. Aqui na ajuda para construir, tem aqui a ajuda dos deuses também, né? O deus Júpiter, ele premia por cada cidade que você tenha. Cada cidade que você tenha, desde que não seja cidade de barro, você vai fazer um ponto. Se você tiver 2 cartas de Júpiter, você vai fazer 2 pontos por cada cidade, certo? Depois aqui, o deus Saturno. Saturno vai premiar por província. Cada província que você tiver uma casa em cada província, são 12, se você tiver um em cada, você vai fazer 12 pontos.
Se tiver duas cartas de Saturno, você vai fazer 24 pontos, porque é um ponto por carta, né, por província. Depois você tem o deus Mercúrio. O deus Mercúrio, ele te dá 2 pontos por cada tipo de coisa que você produz, por cada cidade que você produz. Então, você tem uma cidade aqui de tecido, uma cidade de trigo, uma cidade de vinho, uma cidade de metal e uma cidade de barro, né? Faltou aqui. Pronto. Você produz os 5 tipos. Automaticamente, essa carta do deus Mercúrio vai te dar 10 pontos. Se tiver 2 cartas dessas, 20 pontos e assim por diante. O deus Marte, ele te dá pontos por colunista, por colono desses aqui, né? Ou por barco ou por soldado. Te dá 2 pontos para cada um deles. Então, se você colocar os 6 no jogo, essa carta vale 2 vezes 6, vale 12 pontos. Se tiver mais cartas do deus Marte, mais pontos você vai ter. E por último, a deusa Minerva. A deusa Minerva é uma deusa que premia por ofício. Então, essa aqui, por exemplo, vai te dar 4 pontos para cada cidade que você tiver que produza vinho. Temos aqui a outra Minerva, vai te dar 5 pontos para cada cidade que você produza tecido. E assim por diante. Então, é bem específico. Então, é um jogo que você tem que prestar muita atenção nas cartas que você tem e no que você vai focar para que você aumente a sua pontuação. Para o iniciante, isso é muito difícil no primeiro e no segundo jogo, mas no terceiro jogo em diante você já decola, você já sabe que você tem que comprar cartas para fazer, mas sabendo que se você vai comprar cartas, talvez você esteja gastando um tempo comprando carta e não está construindo. Ou tem alguém que está construindo e correndo para fazer uma outra estratégia. É um jogo que ele não tem conflito, ele não tem guerra. Vivemos na Pax Romana. Então, isso facilita bastante, né? Mas tem pessoas que não gostam dessa falta de interação. Então, às vezes, não cola. Eu acho o jogo muito agradável, porque a interação está na estratégia de cada um, né? O algo a mais sobre essa obra de arte, né, desse jogo é justamente a relação existente entre os deuses, né, que foram escolhidos aqui e as ações que eles premiam no jogo, né? Além disso, nós temos aqui na regra do jogo, né, uma parte inteira falando justamente de como foi a conquista dos romanos por cada uma dessas províncias, né? Então, no Egito, poxa, o Egito era como se fosse um armazém de Roma, né? 1 milhão de grãos aí mandado na época da fome, né? A parte aqui referente à Dácia, muito difícil, os guerreiros dácios extremamente duros, né? Aqui a Mauritânia, os cartagineses foram derrotados e aí começa aí a Pax Romana, né? Então tudo isso está aqui nessa parte histórica e é muito interessante porque é bem contextualizado no jogo. Os deuses em questão, a deusa Vesta é a deusa do fogo, o fogo sagrado de Roma, né? Cultuado nisso. Então, ela premia a prosperidade. Por isso que você troca dinheiro por pontos de vitória, né? Ela sempre vai premiar quem tiver mais prosperidade, certo? Júpiter é o Zeus, que é o deus grego, né? Para os romanos é Júpiter. É o deus aí que, entre aspas, é o deus do panteão, né? O poderoso, né? Ele é um deus que premia 1 ponto de vitória por cidade. Parece pouco, mas é aquela coisa de você estar em todos os lugares, né? Quanto mais lugares você tiver, mais Deus te premia, né? A deusa Concórdia é uma deusa diferenciada, porque Concórdia é justamente, ela nasceu, né? O nome dela na Grécia é Harmonia, e ela é deusa do deus, ela é filha de Deus Marte e da deusa Vênus, ou seja, ela é a filha da guerra, só que ela traz a harmonia depois da guerra, ou a harmonia na guerra, né? Então permite que nesse Pax Romana os romanos tenham conquistas efetivas em vários lugares, certo? Por isso que ela dá 7 pontos e por isso que ela termina o jogo, ela termina com os romanos em paz, em harmonia. Você conquistou tudo e você está em harmonia. Bastante interessante esse conceito, né? Saturno, ele não é um deus, ele é um titã, né? Ele, na Grécia, ele era chamado de Cronos, era o deus do tempo, né? E o tempo está muito associado à agricultura. Então, por esse motivo que aqui Saturno fala das províncias, porque
você tem colheitas em vários lugares, né? O tempo vai dizer como é que você vai colher em vários lugares, né? Está sempre associado a isso. Mercúrio vai falar justamente do comércio. Então, por esse motivo que o deus Mercúrio aqui vai tratar do tipo de produção. Quanto mais produção você tiver, mais você pode comercializar, né, com outras regiões, né? Então, ele premia isso. Marte, que é o deus da guerra, vai premiar pelo número de unidades que você tiver, né? Então, quanto mais unidades você tenha, soldados, barcos, mais ele vai te premiar por isso, porque você vai fazer, entre aspas, a guerra. Não é o objetivo, mas aqui, no caso, está representando a expansão, né? Os mais colonos você tiver, quanto mais soldados, barcos você tiver, mais você pode se expandir no mapa, né? E a deusa Minerva, que é a deusa aí da sabedoria, ela premia os ofícios. Então, cada ofício que você tem, que você se dedica nele, você se especializa nele, ela te premia. Então, se você for um cara extremamente cuidadoso e tiver essa carta aqui de tecido, por exemplo, você vai atrás das cidades que tem tecido, constrói, e no final ela vai te premiar por isso, né? Por esse esforço que você teve em construir nessas cidades, né? É um jogo muito rico, uma aula de história aqui, porque você permeia por toda aí de 20, 25, 30 antes de Cristo até 130, 140 depois de Cristo, que é o momento da Pax Romana. Você tem várias conquistas aí de Júlio César até o final, né, dessa Pax, quando começa a ter as tempestades aí do Império Romano. Então é um período muito rico e, como eu falei, está aqui no encarte, mas você tem aí, tanto no Egito como na Espanha aqui, essa parte aqui que foi conquistada por Cartago e tudo, né? Tudo isso está presente na história e você pode elencar determinados momentos, né? Dá para você aproveitar muita coisa do que esse jogo muito rico te produz. Na Itália, que é o outro lado, você também tem as várias províncias e também tem suas diferenças. E esse jogo ele tem outras expansões, né? Tem uma expansão, por exemplo, que traz o sal como grande mercadoria, né? Que foi usado como salário e por aí vai, né? Se você gostou do jogo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!